Agora sim a gente vai para as perguntas. O Lucas perguntou se os tutoriais que você escrevia no passado seriam como se fossem os detonados das revistas daquela época. Então, os tutoriais que eu comecei a escrever eram tutoriais do tipo assim. Eu sempre tive facilidade de aprender a software. Uhum. Tanto que eu comecei, eu fiz até programação, tentei ser programador, descobri que eu não quero ser programador, mas respeito totalmente o ofício de programador e admiro porque eu não tenho capacidade, não é que eu não tenho capacidade para ser um bom programador, mas eu estudei programação, então eu tinha muita facilidade para dominar um software. Tanto que teve uma época da minha vida que eu trabalhei com 3D, no começo do 3D no Brasil. Então a empresa comprava o software, na época se comprava o computador com o software, o cara jogava na minha mão o manual, foi onde eu aprendi inglês, tá? Praticamente com o manual. Eu tinha que aprender a mexer com software, eu aprendi a mexer com esse programa, ia até a empresa e ensinava os funcionários dele. Então, eu peguei essa experiência e passei para a revista. Então, eu pegava, por exemplo, o ICQ, que é o antigo Skype, veio antes do Skype, antes do MSN, o ICQ, que era o nosso WhatsApp da época, né? Sim. Então, tudo que eu aprendi, eu colocava passo a passo, quase como um detonado. Eu vou chegar num detonado. Então, eu pegava, por exemplo, um software que nem o Dreamweaver, para poder criar homepages, eu aprendia ele inteiro e colocava passo a passo como você faz uma página, como você faz isso, como você faz aquilo. E isso eram edições. Então eu lembro que eu fiz uma coleção chamada Coleção Web Designer com 4, 5 edições. Então era foto, texto, foto, texto, foto, texto. Tanto que antes de eu fazer a Ultra Jovem, eu fiz o detonado do Silent Hill, né? Fiz o detonado do Silent Hill foi engraçado. O detonado do Silent Hill, eu sempre tive essa mania de escrever do jeito que eu tô falando com você. É o meu jeito de escrever. Tanto que a matéria do Dragon Ball Super na Ultra Jovem, acho que se não me engano na 1, foi contando o que eu senti quando eu assisti, quando eu vi ele se É. transformar em Super Saiyajin Blue. Logo Porque depois da introdução já vem. é a maneira legal que eu encontro de falar com as pessoas. E eu Essa aqui, ó. nesse aí mesmo. Essa capa deu um trabalho, bicho. Depois eu te falo, essa capa deu um trabalho que você imagina. Depois você conta. Aí eu peguei o Silent Hill e joguei. Só que eu joguei exatamente como diz o manual. E não sei se você sabe, no manual tá escrito que a recomendação para jogar Silent Hill é em ambiente escuro e silencioso. Você imagina. Eu já morava num quarto fora da casa dos meus pais, 2 da manhã, jogando Silent Hill, sozinho, com tudo apagado. Meu amigo, eu tomava cada susto. Eu não sei, meu coração foi provado que é Bom, de boa qualidade. Nossa, eu peguei e passei toda essa emoção pro texto que eu escrevia. Cara, o texto foi pro revisor e voltou 2 vezes. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Tá tão ruim assim? O cara falou, não, é que eu não sei o que que você escreve aí, que a menina tá com medo de ler. Eu falei, ela não precisa ficar com medo de ler, é um jogo. Ela falou, mas do jeito que você escreve, ela tá com medo. Porque a pessoa ia lendo o texto que eu escrevia no tutorial e se envolvia. Eu tive que fazer uma série de modificações e tirar, porque na verdade eu fiz o tutorial passo a passo, como se fosse um diário, como se eu fosse o personagem e fosse um diário. Foi daí que eu comecei a aprender a escrever na Ultra Jovem. Entendeu? Escrever aquilo que eu sentia, da maneira como eu sentia. Enfim, o detonado do Silent Hill acabou saindo quase como igual dos outros, mas o original foi baseado nisso aí. Então, sim, os tutoriais que eu fazia era bem tipo detonado, que na época fazia um sucesso danado. Só um parênteses, no meio do processo da Ultra Jovem, eu fui desafiado a fazer uma revista de games, foi a Game Over, que não foi nem de perto uma Ação Games, não foi nem de perto uma Super Game Power, mas ela atendia os fãs da Ultra Jovem. Porque aí tinha um outro desenhista dentro do estúdio, chamado Bola, que é outro fantástico desenhista sensacional, que ele fez a nossa versão adulta. E essa versão adulta nossa era tudo bem tipo grandão, tipo grafite, aquela coisa demais, entendeu? Então tinha uma separação entre a Ultra Jovem e a Game Over, embora era feita pela mesma equipe. sim. E aí tinha a Game Over normal e tinha a Game Over tutoriais ou passo a passo, que aí eu tive que montar uma equipezinha à parte e tal.
Foi um processo legal. Essa não durou muito, mais por conta do sucesso das outras e também porque começou a chegar a internet com os tutoriais online, né? Mas tem essa característica de passo a passo nessas revistas, assim. Game Over. Eu acho que eu tenho uma aqui. Depois eu vejo se é Game Over mesmo.